Glória a Deus. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos terminar uma palavra que começamos no domingo, e eu disse que eu continuaria hoje. Aliás, eu queria ter feito isso domingo, não fiz. Queria até pedir perdão por nós termos mudado a data da Santa Ceia, que estava marcado para acontecer no domingo passado, e para aproveitarmos melhor a estadia do pastor Odoniel, lá de Brasília, que pregou no primeiro culto domingo. Nós adiamos para o próximo final de semana, tá bom? Então, às vezes a gente precisa dar uma flexibilizada nessas programações, mas alguém que veio esperando ceiar no domingo passado pode vir, né? No próximo domingo nós estaremos ceando juntos, tá bom? Foi necessário que mudássemos para o próximo final de semana. O texto de 2 Reis 7 diz o seguinte: disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso. Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial Ciro, e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos. Deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando ali prata e ouro e vestes, foram-se e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e o esconderam. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até o dia, à luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá, pelo que vamos e o anunciemos à casa do rei. Assim vieram e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram: fomos ao arraial dos Círios, e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, ó Pai, possa, Senhor, respaldar aquilo que a tua palavra nos diz. Acampa agora, Senhor, o teu Espírito Santo, os teus anjos nesse lugar,
para que esta palavra possa atingir o objetivo pela qual é proposta. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, a tua igreja na tua mão, e que cada coração aqui esteja aberto, Senhor. Abra, Senhor, em nome de Jesus. Crie um ambiente favorável para que esta palavra atinja o seu objetivo, em nome de Jesus. E tudo aquilo, Senhor Deus, contrário a isso, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós pregamos domingo e intitulamos essa palavra como... Quem lembra? Movendo o sobrenatural. Amém? Movendo o sobrenatural. Esse texto nos conta uma história. Como eu disse na introdução da palavra no domingo, Israel estava cercado pelos seus inimigos, ao ponto de se esconderem, entrando na cidade fortificada, cidade que era murada em volta, né? Jerusalém era toda fortificada, havia uma fortaleza, um muro, né, cercando a cidade, e ali eles esconderam, trancando os seus portões, para que os seus inimigos não entrassem para atacá-los ali dentro daquelas fortalezas. Porém, a estratégia do exército inimigo, o exército sírio, foi a seguinte: eles acamparam na porta da cidade, dizendo: o alimento que eles têm dentro das fortalezas um dia vai acabar. Um dia não haverá mais alimento para eles comerem. Ou eles vão sair, abrir as portas para nós entrarmos e atacá-los, ou então eles irão morrer de fome, e aí nós tomaremos o seu território. E o texto, essa história, nos fala que estando nessa situação de calamidade, a fome havia chegado, não tinha mais alimento, não tinha mais comida, ao ponto de os pais, as mães, matarem os seus próprios filhos para alimentar-se das suas carnes. Terrível, uma miséria terrível. E um certo dia, Deus mandou o profeta Eliseu, e chegou aonde estava o rei, e ali o rei estava debruçado sobre os braços, os ombros de um dos seus capitães, e ali o profeta disse: amanhã poderemos comprar um quilo de farinha, né, uma medida de farinha por um ciclo, e também 2 medidas de cevada por um ciclo. E ali o capitão, olhando aquela situação toda, o capitão descreu naquela palavra e disse: nem se Deus abrir as janelas nos céus, isso não pode acontecer. Fala assim comigo: incredulidade. Que homem incrédulo. Mas a realidade era terrível. A realidade realmente não era boa. Mas o homem de Deus havia falado. E se o homem de Deus falou, é porque Deus iria cumprir. E o texto fala que ali do lado de fora tinha 4 leprosos, pro lado de fora da cidade, que eles creram, tiveram atitudes que moveram o sobrenatural de Deus. Primeira atitude daqueles homens que moveram o sobrenatural na vida deles, quem lembra? Enxergaram sua posição. Eles disseram: o que adianta nós ficarmos assentados aqui? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Somos leprosos, né? Não temos condições. Nós vamos morrer ou de fome ou da nossa enfermidade. Então vamos levantar e vamos lá, né, no arraial dos Sírios, para que a gente consiga algo para a gente comer. Segunda atitude que moveu o sobrenatural. Quem lembra?
encontrar o seu propósito. Eles dizem: para que estamos nós aqui até morrer? Vamos levantar e vamos lá, vamos tomar uma atitude. Terceira atitude que moveu o sobrenatural. Quem lembra? Despertar para o agora. Os leprosos disseram: nós vamos agora, vamos levantar. O que adianta nós estarmos aqui parados? E levantaram e foram ali no arraial e encontraram ali a vitória de Deus. Quarta e última atitude que eu preguei no domingo: quebrar os limites do medo. O que eles disseram? Olha o verso 4, o que eles disseram. Se dissermos: entremos na cidade, a cidade está faminta, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial dos Círios e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Eles venceram o medo. Essa é a quarta atitude para movermos o sobrenatural de Deus na nossa vida: vencer os limites do nosso medo. E aí começa o próximo ponto que nós falaremos hoje. Continuação, né? Portanto, aqui a quinta atitude para movermos o sobrenatural de Deus. Fala assim comigo: invadir a terra de ninguém. Amém? Olha só o que aconteceu aqui. Mais uma atitude daqueles 4 homens leprosos que moveram o sobrenatural de Deus na vida deles. Olha só o verso 5, parte B. Diz o seguinte: levantaram-se ao anoitecer para irem ao arraial dos Círios. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém. Fala assim comigo: não havia ali ninguém. Quem que havia lá? Ninguém. Eles venceram o limite do medo. Você aprendeu no sermão de domingo que para mover o sobrenatural na sua vida, você precisa vencer o medo. Deus não gosta de ninguém medroso. Aquele que tem medo de tomar atitudes ousadas diante de Deus, não vive o sobrenatural. O que é viver o sobrenatural? É viver além do natural. Sobre é aquilo que está por cima, aquilo que está além. É normal você ver uma pessoa que entra anos e sai anos naquela rotina. Levanta de manhã, vai para o trabalho, chega cansado em casa, reclamando da vida, levanta no outro dia, vai para o trabalho, volta cansado, chega em casa morto de cansado, e a vida entra ano e sai ano e não muda nada.